A paz do Senhor, professores. Estamos com mais um estudo para professores de jovem da nossa EBD. Bem, professor, estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus e a revista desse trimestre tem como título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Então, ao longo desses 3 meses, nós estaremos estudando os profetas menores. São livros da Bíblia, às vezes esquecidos, poucos mencionados nos nossos cultos, nas nossas pregações, mas nós, professores de jovens, junto com os nossos alunos, teremos todo esse trimestre para aprendermos muito de Deus através dos escritos desses homens. O comentarista da lição é o pastor Israel Trota. O mesmo serve ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC-Rio, também é capelão da Marinha do Brasil. É importante nós sabermos quem é o nosso comentarista. Você pode segui-lo nas redes sociais, professor, professora, e acompanhar o trabalho dele mais de perto. Pois bem, ao longo dessas 13 lições, nós estaremos estudando a primeira, hoje, que tem por título Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Textos. As lições seguintes, o título é composto pelo nome do profeta a ser estudado e uma frase que represente bem o conteúdo da sua escritura. Oséias, o casamento como reflexo na comunhão com Deus, é a nossa segunda lição. Depois, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Amós, adoração com justiça. Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Jonas, Deus ama quem você detesta. Miqueias, Deus quer obediência de coração. Naum, até onde vai a paciência de Deus? Abacuque, a fé como forma de vida. Sofonias, o dia do juízo está chegando. Ageu, atenção para com a casa de Deus. Zacarias, o Messias, a pedra angular. E, por fim, Malaquias, Deus se importa com a família. Então, professor, é importante que você comece a fazer o marketing da escola bíblica. Peça ao seu pastor, ao seu dirigente, um anúncio, uma oportunidade de avisar os jovens sobre a nova lição que vai começar a ser estudada por nós. Apresente o tema, diga que vai ser muito interessante estudar dos profetas menores. Desse modo, é possível que consigamos mais jovens se matriculando na EBD e com uma melhor frequência. Então, que Deus lhe ajude nessa missão, nos ajude, para que nós possamos, de fato, encher as nossas salas segundo a vontade de Deus. Lição 1. O título, como já falei, Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Livros. O texto do dia é: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, com base nesse versículo, não existe eu quero profetizar e vou profetizar agora porque eu quero. Não. A profecia vem de Deus. A profecia é uma fala inspirada pelo Espírito Santo. Então, Deus é que dá a palavra certa para ser dita pela boca dos profetas, ok? Síntese da lição. Os profetas eram homens piedosos. Em épocas de crise e corrupção generalizadas, eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Professor, ao lado do texto bíblico de síntese, na sua lição, tem a agenda de leitura. Às vezes passa desapercebida essa agenda, mas é importante que você, desde o início desse trimestre, comece a incentivar os seus alunos a ler cada versículo diariamente. Você pode usar como um versículo do dia, por exemplo, enviando para o grupo do WhatsApp, por exemplo, a leitura da segunda-feira, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Depois, na terça-feira, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Desse modo, os nossos alunos estarão, durante toda a semana, em contato com o versículo bíblico que remeta à lição que nós trataremos no domingo, ou o tema geral da lição e da revista como um todo, tá certo? Para essa lição, nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo. E, por último, compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. É importante destacarmos que os profetas menores, eles estão dentro de um contexto veterotestamentário, eles estão dentro de uma cultura da nação de Israel. Contudo, é preciso nós pegarmos os ensinamentos trazidos pelos escritos desses profetas diante do seu cenário cultural em que estavam e apresentar para os nossos alunos do jeito que era.
do jeito que foi feito anteriormente, ou a intenção da fala desses profetas direcionados por Deus para o povo naquela determinada ocasião, sem esquecer de sempre, em todo tempo, aplicar esses ensinamentos para os dias atuais. Então, durante toda essa lição, é preciso nós fazermos um link constante entre o que foi dito, entre o que estava acontecendo com o povo naquela ocasião e os dias de hoje, para que não aconteça de ficarmos apenas presos a questões que aconteceram naquela época e ser algo apenas histórico de narrar o que aconteceu. Mas essa história se materializa em ensinamentos para os dias atuais. Pois bem, texto bíblico base para essa lição está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, glória a Jesus. Então, professor, a título de introdução, você pode ler o que está na lição ou selecionar alguns pontos do que o comentarista traz como introdução ou fazer uma introdução paralela a essa. Você pode pegar os pontos principais e montar a sua introdução de aula, chamando os alunos para a importância, relembrando, motivando e gerando neles um desejo de querer saber mais como foi a vida e o que esses profetas escreveram, que é tão importante para os nossos dias. Então, grande parte da revelação bíblica no Antigo Testamento, é importante dizer, foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. Vemos isso em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Sem o dom profético, sem a profecia, o povo acabaria se corrompendo, se afastando de Deus. Foram os pregadores da justiça. Os profetas foram aqueles que profetizaram a respeito de diversos temas, diversas questões, falaram sobre justiça social, um tema tão em voga na nossa sociedade. O verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas. Então, você pode fazer essa introdução trazendo os alunos para dentro dessas diversas temáticas que nós trataremos durante o trimestre com base nesses 12 profetas menores. Ponto 1. O ministério profético no Antigo Testamento. Subtópico. O ofício profético. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta é nabi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era um porta-voz, o embaixador de Deus entre os homens. Ele era identificado como homem de Deus. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 33 e 1, 1 Reis 13 e 1. A voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador e geralmente por uma célebre frase: assim diz o Senhor. O livro de apoio nos traz algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, o vocábulo grego traduzido pelo português, porque nós vemos aqui na lição a palavra hebraica para profeta, que é nabi. Mas na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, e também nos escritos do Novo Testamento, nós encontramos a palavra profetes, que significa também aquele que fala em nome do Senhor, se referindo ao profeta. Então, esse vocábulo grego, traduzido pelo português, passou a ter um significado mais atrelado à ideia de predizer o futuro. Isso é muito importante porque quando falamos em profeta, em profecia, facilmente vem à nossa mente aquele que diz algo do futuro que vai acontecer. Mas veja, quando olhamos o ministério dos profetas, veremos que essa significação mostra-se insuficiente, pois o profeta tanto predizia o futuro, quanto advertia sobre o presente ou relembrava até mesmo o passado. Então, fechar o ato profético em apenas predizer o futuro deixar simplória essa definição. Ele trazia compreensões atuais, falas direcionadas para o presente, como o povo deveria agir, e também relembrava o que tinha acontecido anteriormente na vida do povo, da comunidade de Israel. Então é importante que você traga esse ensinamento para os seus alunos. Outro ponto interessante a se observar é que você pode explicar ou perguntar aos alunos se eles sabem quando surgiu a primeira profecia. Eu acho que vai ser uma dinâmica interessante você fazer isso.
No livro de apoio, o comentarista nos traz que a primeira profecia, a primeira palavra profética está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Lembre, quando Deus ali começa a falar para o homem e para a mulher, que dela nasceria glória a Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Versículo 15 do capítulo 3. Eu, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira profecia acontece aqui no Gênesis. O próprio Deus é o autor. Dele emana esse ato de profetizar. Glória a Jesus. Então você pode iniciar, professor, também, fazendo esta pergunta aos seus alunos sobre a primeira profecia. Entender que o ministério profético, Deus levantar profetas, é algo marcante em toda a história do povo de Deus. Enoque foi um profeta. Nós comprovamos isso em Judas, versículo 14. Noé atuou como profeta na medida em que prega aos seus vizinhos, ao mundo, a justiça e anuncia o juízo de Deus, dizendo que Deus traria o dilúvio. Ele se caracteriza como profeta ao fazer isso. Os patriarcas foram reconhecidos como profetas. Então, durante toda a história de Israel, nós vemos esse ministério ativo. Deus sempre levantando profetas para falarem a sua palavra genuína e o seu desejo para o povo naquela determinada ocasião. Subtópico 2. Quando surgia um profeta? Em qual ocasião começava a se surgir um profeta? O cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Então estava tudo tranquilo, aparentemente nenhum profeta elegido pelo Senhor, levantado por ele. Quando a nação de Israel começava a querer trilhar caminhos tortuosos, começava a querer apostatar, trazer deuses estranhos para dentro da nação, corromper o culto ao Senhor, se portar de maneira indevida, indecente, imoral. Quando acontecia decadência moral e espiritual na vida do povo, era o momento de Deus levantar um profeta com voz potente, pregando contra as coisas erradas que a nação estava praticando. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Então, os sacerdotes, levitas, o povo acabava entrando por esse caminho do ritualismo. Então, o próprio oferecer de sacrifício, as próprias ofertas, acabavam ficando uma espécie de obrigação diante de Deus. O coração estava distante daquele ato de ofertar, daquele ato de sacrificar. Então, nessas ocasiões, um profeta se levantava para dizer que estava errada a postura do povo. E era preciso um conserto, era preciso se voltarem ao Senhor, que certamente eles obteriam o perdão de Deus. Um exemplo, professor, que você pode trazer é João Batista. Observe que diante do cenário do Novo Testamento agora, com o intuito de preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, João Batista começa a gritar no deserto: arrependei-vos, raças de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Então, ele foi aquela voz que clamou no deserto, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, olhasse para Jesus, o Cordeiro de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Subtópico 3. A difícil missão do profeta. Como homem entre os homens, poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus. Como? É por isso que os profetas relutavam diante dessa chamada. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sei falar. Não é? Como o profeta Jeremias. Senhor, eu acho que essa missão não é para mim. Senhor, eu me sinto tão incompetente, tão fragilizado. Porque o ato de pregar contra o erro, contra o pecado, observe que nós acabamos de ver que o momento de surgir um profeta é um momento caótico da nação. Então, professor, nós precisamos dizer aos nossos alunos que é preciso coragem para dizermos aquilo que o Senhor nos manda, mesmo que isso nos acarrete danos, mesmo que isso nos traga olhares maléficos, de ira, de raiva ou de não aceitação por alguns. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada do jeito que ela é. Glória a Jesus. Tem uma observação importante no livro de apoio. É preciso nós entendermos um pouco, e é importante nós explicar para os nossos estudantes. No início, os profetas atuavam como assessores religiosos das autoridades, exercendo o papel de conselheiros reais. Samuel, profeta Samuel, por exemplo. Profeta Natã, naquela ocasião, do rei Davi, que ele vai lá, o adverte.
o repreende, mas era um profeta estimado pelo povo. Quando o profeta entrava, o povo, meu Deus, já tremia na base. Só que o tempo foi passando. Aí nós estamos falando aí do reino de Israel unido, professor. Agora, depois de Salomão, que o reino acaba se dividindo, reino do norte e reino do sul, os profetas do norte foram os primeiros a enfrentarem grandes perseguições. Como o norte foi governado por mais de 10 dinastias, compostas em sua totalidade por reis ímpios, um sistema apostático foi oficializado em Israel, sobretudo no tempo de Acabe. Lembra da história de Acabe? Que tomou como esposa Jezabel, e agora a grande perseguição ao profeta Elias foi intensa. O profeta Elias, dentro daquele cenário, pensou em desistir, teve vontade de parar, ficou desanimado, mas Deus disse, continue. Eu estou com você, tem outros também que não se dobraram e eu tenho guardado. Você não está só. Glória a Deus. E o link, a aplicação para os dias atuais é dizer, nós precisamos falar a verdade da palavra de Deus, mesmo isso causando dor, algumas das vezes, em alguém. Nós não podemos mudar o nosso discurso ou adaptá-lo às novas perspectivas e compreensões sociais. Não, nós precisamos manter a palavra de Deus do jeito que ela é, porque o Senhor não muda. Glória a Jesus. Então, o tempo foi se passando. Reino do Sul também. No reinado, por exemplo, do rei Manassés, onde o profeta Isaías foi perseguido. A história vai dizer, o comentário da lição nos traz, que o profeta Sofonias, por exemplo, cujo nome significa o Senhor esconde, nasceu nessa época do reinado de Manassés e provavelmente recebeu esse nome em referência ao fato de Deus ter preservado da fúria desse rei mau, escondendo deste rei ímpio e perverso. Então é fácil ser um profeta que ganha holofotes, que recebe holofotes, melhor dizendo, um profeta que recebe banquetes, um profeta que é bem aceito, um profeta que recebe abraços. É uma coisa. Mas chega uma hora que a verdade da palavra confronta o erro. Chega uma hora que não dá mais para aquele que anda errado ter amizade com o profeta. E profeta, eu quero que entendam, aquele que anuncia a palavra de Deus do jeito que ela é. Então, quando a palavra de Deus acaba tocando no erro que está acontecendo na igreja, com um amigo, com um irmão, com um familiar, e nós, como profetas de Deus, nesse sentido, pregamos a palavra, podemos ser rejeitados, podemos ser desprezados, mas a palavra de Deus é que nós prossigamos em pregar o evangelho. Então, professor, nós precisamos deixar essa mensagem para os nossos alunos. Glória a Jesus. Paz do Senhor, professores, seja bem-vindo ao nosso subsídio pedagógico. Estamos iniciando mais um trimestre, nosso terceiro trimestre do ano de 2021. Desejo a você um trimestre abençoado, um ensino participativo, interativo, com novos alunos, bastante dinâmico e que possamos sair revestidos com tanto aprendizado, com novas ideias e aprendendo ainda mais a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, como o professor Pedro já apresentou para vocês, estudando de forma sistemática os profetas menores, os ministérios, como foi a organização de cada período, né, ao longo da história de Israel. E a primeira dica que nós trazemos para vocês, né, para todos os professores, é contextualizar o período histórico, contextualizar o início da ação profética, né? Explicar um pouco da divisão do reino, reino norte, reino sul, explicar como se deu esse processo, o que foi o exílio, né? Os profetas que profetizaram durante o exílio, pós-exílio, antes do exílio. E aí temos aí uma dica, né, que a própria lição traz na página 4, nessa tabelinha aí que vocês estão vendo, tá? Nós temos aqui a divisão, né, que traz algumas informações, os profetas pré-exílicos, pós-exílicos, mensagem para o reino de Judá, mensagem para o reino de Israel, quem foram esses profetas. É muito importante que o professor reproduza este quadro em sala de aula, seja em forma de xerox, tá? O professor pode tirar aqui várias xerox, que inclusive esse quadrinho aqui, uma folha de A4 cabe mais ou menos uns 6,
de forma aí organizada, o professor depois recorta e entrega aos alunos, ou ainda o professor pode reproduzir, caso tenha na sua congregação, em quadro branco, tá? O professor vai reproduzir esse quadro aí, tá certo? No quadro branco e vai colocar essas informações para os alunos, porque dessa maneira os alunos vão poder se contextualizar o que vai se seguir adiante com o estudo de cada profeta menor, tá certo? E aí, uma dica de leitura extra classe seria a Bíblia cronológica, tá? Tá aí aparecendo para vocês a capinha, essa Bíblia aqui, tá? Cronológica, ela traz ao longo da história de Israel a trajetória por data, tá? Organizada de forma cronológica. E o professor estudar por essa Bíblia ou ainda levar para a sala de aula vai permitir que os alunos compreendam que muitas vezes um profeta era contemporâneo de outro, sendo que um profetizava para o Reino Norte, outro profetizava para o Reino Sul. E aí poderiam ver toda a trajetória do povo de Israel, como é que se dava esse processo do exílio, do pós-exílio, e aí também tem mapas que o professor pode aproveitar, levar uma xerox, ou de repente até levar a Bíblia para que os alunos folheiem em sala de aula. Então, uma dica aí, se o professor quiser estar adquirindo, tá? Uma dica de subsídio aí didático, pedagógico, que pode facilitar não só neste trimestre, como em outros trimestres também, onde se estuda a Bíblia de modo mais sistemático. Eu tenho uma proposta para vocês que não é uma proposta apenas para a lição, tá? A proposta que nós trazemos aqui é uma proposta que vai se aplicar ao longo do trimestre. E que proposta seria essa? Primeiro, a proposta da construção coletiva de um quadro que vai aparecer aí para vocês. Esse quadro seria construído de forma gradativa e coletiva a partir da interação dos alunos. Porque ao final do trimestre, nós teríamos um quadro completo com todas as informações dos profetas menores. Quem foram, qual o objetivo da mensagem, para quem profetizaram, qual era o foco da mensagem, tá certo? E aí os alunos poderiam apresentar, inclusive no fechamento do trimestre, para toda EBD. E assim o professor vislumbrar e visualizar junto com a igreja esse quadro que vai mostrar todo o processo de aprendizado dos alunos. Se você tiver, você pode ir guardando essas informações em folhas de ofício a cada aula e depois construir esse quadro na penúltima aula ou na última aula numa cartolina, onde vai se colar essas informações de forma bem organizada para que se faça um cartaz, tá? A sugestão aí de utilizar a cartolina, mas o professor também pode utilizar outro material. E outra sugestão também é a sugestão pedagógica da apresentação de seminários. Qual seria por que nós estamos apresentando essa proposta? Primeiro, porque é uma proposta interativa, né? Associada ao quadro, cada semana o aluno sorteado, ou de repente o aluno pode se voluntariar para falar daquele profeta, o professor daria o espaço inicial da lição para que aquele aluno falasse sobre a sua pesquisa. Qual é o nome do profeta, significado daquele nome do profeta, qual o objetivo da mensagem daquele profeta, para quem profetizou. E aí o professor posteriormente entraria com a aula seguindo aí o fluxo do estudo sobre aquele profeta. Essa é uma maneira de trazer o aluno para um ensino mais participativo, interativo, onde vai instigar o estudo da palavra de Deus. É importante sempre que o professor peça aos alunos que leiam, né, os livros que estão sendo estudados na própria Bíblia, concomitante ao estudo da lição, porque isso vai fortalecer também o aprendizado. Então, são essas dicas e sugestões que nós trazemos para vocês, né, professores, aqui. Se você tiver aí alguma ideia que esteja pensando em trazer, pode colocar aqui nos comentários, comentar, que nós daremos o feedback, tá certo? Desejamos que seja um trimestre abençoado, um trimestre produtivo para todos vocês, junto com suas turmas. Claro, cada professor sempre vai estar pensando as ideias que nós propomos aqui dentro do contexto da sua
congregação, da sua sala, do andamento da sua sala, da melhor forma para que todos possam sair com conteúdo com conteúdo efetivamente aprendido, tá certo? De modo significativo, tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal, compartilhe, faça o seu comentário e não se esqueça de se inscrever também. Que Deus abençoe e até o próximo domingo. Então, nós caminhamos agora para o tópico 2. Quem eram os profetas? Subtópico 1. Chamados por Deus. Um ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Nós vemos isso em Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Não existia autocandidatura. Olha o trocadilho de palavras. Mas candidatura do alto. Então, para ser profeta, não era necessário dinheiro. Você não precisava fazer parte da nobreza em Israel. Você não precisava ser homem. Você não precisava ser de uma linhagem. Você não precisava ter amizades com pessoas relevantes para poder se tornar um profeta. Não. O profeta é profeta porque Deus o chamou. Então é a vocação divina. Glória a Jesus. Enquanto o homem baseia-se na aparência para selecionar, como o próprio profeta Samuel ia se enganando quanto ao futuro rei de Israel, Deus olha o nosso coração. Deus nos vê por dentro e escolheu Davi no lugar de todos os seus outros irmãos. No livro de apoio, nós temos um ponto muito importante a se tratar dentro dessa temática. Em seu âmago, o profeta do Antigo Testamento era um homem cheio do Espírito, mas uma mulher também cheia do Espírito. Deus escolhia o profeta ou a profeta, o enchia do seu Santo Espírito e ele ou ela poderia começar a profetizar no nome do Senhor. Então veja, Moisés foi considerado um grande profeta de Israel, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, nós vemos isso. Arão, Miriam foi uma profetisa, vemos isso em Êxodo 15, versículo 20. Débora foi também uma profetisa, Juízes capítulo 4, versículo 4. Ulda em 2 Reis 22, 14. O profeta Isaías foi casado com uma profetisa, está lá em Isaías capítulo 8, versículo 3. Profetisa Ana, que o Novo Testamento também faz menção dela, que é filha de Fanuel, da tribo de Assé. Lucas capítulo 2, versículo 36. Trago esses versículos que o comentarista da lição cita no seu livro de apoio para dizer que homens e mulheres poderiam ser profetas. Diferente do ofício sacerdotal. Para ser sacerdote, era necessário ser homem ou levita. Ser homem tinha que ser da linhagem de Arão. Teria que ter um estudo formal da Torá. Não poderia ter defeito aparente. E só poderia ser sacerdote se você tivesse a partir dos 30 anos de idade. Mas para ser profeta, não. Deus escolhia, seja homem, seja mulher, seja com alguma deficiência física ou sem deficiência física, seja rico, seja pobre, glória a Jesus. Para ser rei, por exemplo, você acabava adentrando a nobreza. O sacerdote acabava sendo muito relevante socialmente dentro da comunidade judaica, porque ele assumia um cargo no alto clero. Era uma verdadeira potência eclesiástica. Mas para ser profeta, não. Você poderia surgir do deserto. Você poderia vir por trás de boiadas. Glória a Deus. Você poderia ser um simples agricultor. Independente do que você fosse, salvo, sendo fiel a Deus, íntegro, porque nós veremos que a impiedade de vida era o único fator excludente desse ministério. Então aqui a gente precisa deixar claro para os nossos jovens pelo menos duas coisas. Primeiro, jovem, se Deus lhe chamou para uma missão, se Deus quer te confiar algo no reino dele, não importa a sua condição social, física, se você é homem, se você é mulher, se você é ancião, se você é jovem demais, não importa. Ele vai te usar.
E a outra lição é, seja fiel a Deus, porque só isso vai definir Deus se utilizar de você ou não. A sua fidelidade, a sua comunhão com Ele. Aí sim é um critério que pode te excluir ou que pode te trazer para esse chamado. Glória a Jesus. Subtópico 2. Os intérpretes da religião judaica. Os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isto não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela, o instrumento judaico normatizador. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. Nós vemos isso em Oséias, capítulo 14, versículos do 1 e 2. Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com o seu povo, mandamentos que estavam sendo esquecidos, negligenciados no decurso da história, como vemos em Sofonias, capítulo 3, versículos 3 e 4. Enquanto os sacerdotes levitas, muitas das vezes durante a história de Israel, se desviavam do caminho de Deus, começavam a misturar o sagrado com apenas ritualismo, uma prática ritual de sacrifício, por exemplo, a Deus, mas o coração totalmente distante daquilo. Uma prática de desobediência, mas o sacrifício pontual, coerente. É por isso que a palavra vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Os profetas foram os intérpretes da religião judaica. Desenvolveram ideias teológicas com maturidade crescente e demonstraram percepções profundas pelo poder do Espírito de Deus. Glória a Jesus. E aqui é importante entendermos que os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com o seu povo. Mandamentos que estavam sendo esquecidos e negligenciados. Ou seja, a Torá está lá. A palavra de Deus está escrita. Só que os responsáveis pela educação, os sacerdotes, muitas das vezes negligenciavam o que as escrituras estavam dizendo. Então o profeta tinha que vir com essa visão da lei de Deus coerente. Retornar, fazer com que o povo retornasse ao que de fato a palavra de Deus queria. O que de fato estava no coração de Deus. Então o profeta é responsável também por trazer essa releitura do que Deus quer para o seu povo. Quando a coisa estava ficando distorcida, o profeta os ensinava para que eles se arrependessem, entendessem e voltassem novamente para o caminho correto. Glória a Jesus. Vamos lá. Subtópico 3. Os profetas menores. São divididos em dois grandes grupos. Profetas pré-exílicos, formados por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E os profetas pós-exílicos. Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui é o exílio babilônico. Os profetas que viveram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá, pois o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C. Os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá. Quem profetizou para Judá no pós-exílio babilônico? Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias. Para Israel, Amós e Oséias. E para outras nações, Jonas, por exemplo, para os ninivitas, e Naum. Jonas e Naum para a Síria, Nínive, Obadias para Edom. Os profetas menores profetizaram do 8º ao 5º século antes de Cristo. Então, professor, eu li, mas é importante que você, na sua aula, tente mostrar melhor para os seus alunos essa divisão dos profetas pré e pós-exílio. Mensagem dos profetas menores. Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas, como já falei, eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Encontramos isso em Levítico 10 e 11, Deuteronômio 33 e 10. Porque no templo existia essa organização. E quem é responsável por ensinar a lei? Sacerdotes e levitas. A parte do ensino era com eles. Todavia, essa função geralmente era ignorada por esses representantes legais. Então, carecia da atuação profética. Deus levantava alguém que agia como uma espécie, o comentarista diz, de pregadores avivalistas. É como se aquele pregador que habitualmente está com a igreja ensinando começa a deixar de ensinar a verdade, começa a camuflar alguns pontos importantes que deveriam ser falados e tratados dentro da congregação. Aí vem um pregador avivalista que não conhece nada da congregação e Deus usa ele justamente no tema
que a pessoa que está constantemente na igreja pregando não quer utilizar. Era essa, mais ou menos, a missão do profeta. Eles precisavam também agir como professores, educadores, suplementavam o ensino, que por muitas das vezes estava o quê? Defasado. E isso acarretava em quê? Repressão dos sacerdotes. Nós vemos em Amós, capítulo 7, do 10 ao 15. Então o sacerdote começava a reprimir os profetas, mas eles não se abalavam. Pelo contrário, continuavam pregando e fazendo a sua missão. Glória a Jesus. Então é importante destacar o profeta como um professor da escola bíblica, que tem a missão de levar a palavra do jeito que ela é, ensinar corretamente, sobretudo quando ventos de doutrina estão cercando o povo. Aí nós precisamos blindar os nossos jovens pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Estamos encaminhando para o final. Tópico 2. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais da justiça. Miqueias 3 e 8. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta destes profetas. Eles possuíam a liberdade proporcionada pelo Espírito. Por quê? Porque não estava envolvido em nenhum esquema político e nem religioso. Do nada o profeta surgia. Ele não era aquele que estava ali em sintonia com os sacerdotes, com os levitas, em sintonia com os reis, e por isso se privavam de falar contra as ações erradas deles. Não. Deus escolhia um profeta de um lugar que ninguém nem imaginava que poderia surgir. E ele começava a profetizar contra as práticas erradas que estavam acontecendo na nação de Israel. Hoje nós precisamos nos comportar do mesmo jeito. Nós precisamos denunciar as práticas erradas dentro da nossa comunidade, dentro da casa do Senhor. Não podemos admitir isso. Precisamos ser profetas nesse sentido e combater as heresias que se levantam. Então os profetas exortavam líderes religiosos e condenavam prostituição, a soberba, a vaidade. Todas as grandes repreensões de Deus no Antigo Testamento foi feito por meio dos profetas. Jonas, por exemplo, foi um profeta que Deus levantou para pregar na cidade de Nínive, capital da Síria. Chegando lá, ele começa a pregar. Os ninivitas fazem o quê? Se arrependem e Deus perdoa. Mas o profeta era essa voz que trazia anúncio de juízo e denunciava todo o pecado. Que nós possamos ser profetas nesse sentido na nossa geração. E por fim, professor, ponto 3. Consolavam. Embora a profecia tivesse e tenha esse caráter de juízo, esse caráter de exortar e falar contra o pecado, denunciar injustiças que aconteciam no meio do povo, como nós vemos a situação, por exemplo, dos camponeses que eram vítimas de exploração e de injustiças cometidas por uma classe de ricos inescrupulosos que se mancomunaram com os sacerdotes, reis e profetas. O profeta Miqueias detectou esses pecados e confrontou-os pelo poder do Espírito de Deus. Então havia uma pressão da nobreza junto com os reis. Então o rei estava ciente, os sacerdotes, os levitas. Então os donos das terras, os ricos, acabavam oprimindo, explorando camponeses que saíam do interior, digamos assim, de Israel para a capital e eram fortemente oprimidos. Então, nesse contexto, Deus levanta o profeta Miqueias para falar contra isso, essa injustiça social que estava acontecendo. Glória a Jesus. Contudo, mesmo a profecia tendo essa característica, nós finalizamos a lição falando também de consolo, porque da mesma medida que a profecia adverte, denuncia, anuncia juízo, ela também chama o povo ao arrependimento, ela também traz uma mensagem divina para que o povo se converta ao Senhor, para que todo mal venha a ser cessado em relação àquele povo, e também os chama, durante todo o período de Israel, Deus os chama e os faz promessas sobre bênçãos também, sobre vitórias, se o povo se arrependesse e voltasse para os seus caminhos. Então, a esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio destes profetas. Para finalizar, eu quero ler
Sofonias, capítulo 3, versículo 19 e 20, que retrata bem essa palavra de consolo. O profeta vai dizer: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante de vossos olhos, diz o Senhor. Então o desejo de Deus é exortar o povo. Então o profeta é essa pessoa que vai lá e exorta, que fala contra o pecado, mas que diz: se arrependa, volte, porque Deus tem bênçãos, pensamentos de paz, glória a Jesus, pensamentos de vitória a respeito de vocês. Contudo, ele não tolera o vosso pecado. Então, professor, nós precisamos deixar claro essa compreensão sobre o profeta e a profecia para os nossos alunos. Você ainda conta na sua revista com o subsídio pedagógico. Ainda tem a conclusão da lição que nos diz: o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus. Glória a Jesus. Não esqueça de fazer a avaliação da aprendizagem com seus estudantes. Você conta com 5 perguntas aí, mas você pode criar também outros mecanismos de avaliação. Que Deus os abençoe. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Que Deus lhe dê uma aula abençoada, abençoe a sua classe, multiplique os seus alunos e que possamos continuar firmes na presença do Senhor. Até o próximo sábado. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor.